Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre tirar cadeia. E você vai saber mais sobre o duplo significado desse episódio, ou melhor, desse título, ouvindo o episódio. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Lucas Duarte. E eu sou Alexandre Ferreira. Olha aí, Lucas, seja bem-vindo. Muito obrigado. É uma alegria ter você aqui. Acabou de ganhar o prêmio da CNBB e já vem enterrar sua carreira conosco. É muita coragem. O cara acaba de ser prestigiado no prêmio da CNBB, no prêmio Papa Francisco de teses e dissertações, não é isso, Lucas? Exato. Várias emissoras e rádios pediram minha entrevista, mas eu dei essa exclusiva para uma conversa com o maior podcast católico, cristão, progressista da podosfera brasileira. Aí. A gente tá fazendo esse programa, a gente conversava isso antes, com um intuito, não é, Alexandre? Qual é o intuito desse programa, Alexandre? Ser o primeiro crossover de prêmio CNBB que ganha um prêmio CNBB da CNBB. Ia ser muito legal, cara. Olha, do jeito que a gente é cara de pau, e Lucas, se você não se importar, capaz até da gente escrever mesmo. Vamos aí. Só pra ver no que dá. E a gente divide em 3. Gente. Ai, Lucas, que alegria ter você aqui. Se apresenta, Lucas. Quem é você? Então, sou Lucas Duarte, né? Sou agente da Pastoral Carcerária. No momento, estou na Arquidiocese de Curitiba, na coordenação. Mas sou de São Paulo, né? Sou de Pirituba. Agora vem a briga, né? Se é Zona Norte ou Zona Oeste. Alguns falam Noroeste. Mas eu sou do tempo que é da Oeste, né? Rapaziada da Zona Oeste, RZO. Um abraço. E, bom, estamos aí nessa luta como cristão, como militante, como mais um na caminhada. A gente vai botar RZO desse patrocinador, Lucas? Pô, seria bom. O trem, né? Cara, se for pela dissertação, deveria colocar Racionais, ou O Homem na Estrada, ou Fórmula Mágica da Paz, ou Diário de um Detento. Ele colocou na conclusão, eu terminei essa dissertação batendo palma. É verdade, eu tenho fé. Pô, eu falei, imagina os bispos lendo isso, ou o Suplicy lendo também, né? Pô, fiquei pensando. Ô, Ferreira, você sabe o que é engraçado? O Lucas passou pela Vila Prudente também, né, Lucas? Passei. Quando eu tava saindo da Vila Prudente, o Lucas estava entrando na Vila Prudente. Era fotógrafo também lá, né, Lucas? Sim, na favela a gente fazia de tudo um pouco, né? De fato, sim. Quando cheguei lá, eu tava na filosofia ainda, né? Fui religioso, fui seminarista espiritano, e o Pedrão tava, na época era Pedrão, né? Só chamava de Pedrão, tava sendo ordenado 50 diácono. quilos a mais. Pois é, tava saindo de lá. E se não me engano, o Alexandre tava, sei lá, no cerimoniário, alguma coisa, eu lembro disso. Foi a primeira vez que eu vesti túnica, foi na tua ordenação. Não, eu acho bacana, Lucas. Eu ainda tenho contato, além de ti, com o Jarino, o Jajá, né? Que é baita cara, gente boa também. E eu tenho, da Vila Prudente eu tenho as melhores memórias possíveis, assim. Tenho um carinho muito grande pela turma de lá. Votei no André para vereador. E tenho, assim, um carinho grande, muito grande mesmo ali pela Vila Prudente. E a gente se encontrou lá primeiro. Isso não me esqueço. O Lucas tinha mais cabelo, viu, Alexandre? Bastante cabelo. Muito mais cabelo, muito mais. Olha só. Pois é, mas se o intuito é enterrar carreiras, Alexandre, tem jogo? Tem. Já que o Lucas, ele é ouvinte de uma conversa, já conhece essa presepada aqui, eu falei assim, não pode passar sem jogo, né? Pra ele se sentir de casa e tal. E aí eu fiz uma variação, Lucas, do por amor, por obrigação e nem pagando, que vai ficar assim, é delito, é falta de etiqueta ou é trivialidade, entendeu? Então vou colocar aqui 3 alternativas e você vai ter que dizer, e o Pedro vai ter que dizer, eu vou ter que dizer, se é um delito, o outro tem que ser uma falta de etiqueta e o outro uma trivialidade, certo? Bora. Pra gente ver como é que... Certo. Baixar a música. De fato. Pirei. Você leu. Li. Cara, olha, terminei a conclusão batendo palma. Lá eu vou falar que era na firma, que era mesmo, na hora do almoço. Vai lá, Ferreira, solta, Ferreira. Então, primeira alternativa, soltar pum no elevador. Alternativa 2,
postar recomendação de livro no Instagram. Opa! E alternativa 3, ser especialista de futebol só na Copa. Delito, falta de etiqueta e trivialidade. Falta de etiqueta postar indicação de livro, mas eu tenho uma razão pela qual eu tô fazendo isso. Vai lá, Lucas. E os demais? Pum? E ser especialista de futebol na Copa. Pô, cara, eu tô mó especialista. Cada vez que eu sou Pombo Futebol Clube, cara. Pombo Futebol Clube, eu torço pro Pombo e pro Vini Júnior. Eu descobri que esses caras existem agora na Copa, entendeu? Mas cara, eu acho que é coisa leve gostar aí do futebol em época de Copa. É brasileiro, a gente é brasileiro, não é? Trivialidade, então. Trivialidade. Agora, delito grave é o pum no elevador, eu acho. Certo. Bom, de fato, como ouvinte, eu já estava preocupado qual seria o jogo já, né? Que vocês iam inventar para nós. Mas, bom, vou me entregar aqui, né? Já que sou de uma tradição, a dinastia de grandes peidorreiros, assim, peidar, assim, né? Não é um delito, né? É falta de etiqueta. É natural, né? Um descuido ali. Falta de etiqueta. Exato. Eu não sou um amante do futebol, assim, meus irmãos são. Acho que é, de fato, um delito grave, né? Seguir o hype, qualquer hype. Qualquer hype é um delito grave. Eu sou o rei do hype, velho. Instagram é trivial, né? Pô, um livro. Quem nunca postou um livro? Tô lendo isso, né? Eu faço isso mormente, assim, direto. Olha aí. Termino um livro e não indico, só posto. Ó que leitura boa essa aqui. Muito bem, muito bem. Escapou bem. Não, o meu eu tô fazendo pra causar. Vai lá, Alexandre. Tem mais uma rodada, Alexandre? Na minha cabeça, é um delito grave esse negócio de postar livro aí no Instagram. É muito pedantismo, né? Crise numa conversa. Eu assumo isso, eu falo que é pedantismo, né? Então, é uma fetichização do livro, isso existe também. Confesso, Data Réu confesso. Mas há uma razão pela qual eu tenho fazendo isso. Depois eu te conto. Depois de algumas cervejas eu te conto. Aí eu acho que eu vou com o Lucas. Soltar pum no elevador é uma trivialidade, né? De vez em quando sai sem a gente querer. E falta de etiqueta é esse negócio aí de ser especialista em futebol só na Copa, né? Porque a gente deveria dar menos importância pro futebol, né? E a gente acaba dando, então a gente descuida. Eu tô mega hypado com a Copa. Nossa, bicho, eu fico contando os dias pra sair mais cedo. Apesar de cara, agora eu ouço, né? Minha irmã é da área comercial e ela falou que a Copa trouxe, pelo menos pro setor dela, uma crise tremenda, assim, de queda de venda. O Brasil já tá ferrado, né, bicho? E aí, com Copa, a galera vai gastar dinheiro com uma cachaçinha picanha, né? Que é o que vale, de fato. Que é o que importa. Tem mais um, Alexandre? Segunda rodada. Vamos lá. Delito, falta de etiqueta ou trivialidade. Nunca ter ido na pastoral carcerária, nunca ter ido na pastoral da criança, nunca ter ido no grito dos excluídos. Zerei os três. Caramba. Zerei. Eu posso julgar agora. Você nunca foi na celebração da vida na Vila Prudente, Pedro? Na Vila Prudente, não. Porque quando eu tava... Não, fui na Vila Prudente, fui pendurar as crianças lá no gancho da capela antiga. Pô. Sim. Esses dias eu vi uma foto daquela... Rapaz, eu rezei minha primeira missa ali, né? Exato. Eu tenho memórias ali sensacionais. Fui sim. Né? Eu tava pensando enquanto paróquia, né? E paro com essas coisas. Eu passei por duas que tinha muito forte, 3. Eu acho que é delito grave pra um... Você tá dizendo, Alexandre, pra um religioso ou pra um leigo? Pra um católico, pra um leigo. Cara, eu acho que delito grave... Eu vou me explicar por quê. Pastoral da criança é delito grave. Porque tá aí na maioria dos lugares e é assim. Não tem por que não ir, não é? Falta de etiqueta, não ter ido no grito dos excluídos, não é?
né? Entender essa movimentação eclesial que existe em 7 de setembro, que tomara que volte agora, né? Com força, retome o protagonismo. Delito grave... E trivialidade, então, nunca ter ido na pastoral carcerária. E eu vou me explicar por quê. Eu fui, né? Eu rezei algumas vezes missa de Natal, especificamente na Fundação Casa, né? Com a Sueli lá da Pastoral do Menor, e celebrei algumas vezes ali. Mas, até ir lá, eu tenho um primo que é encarcerado, né? Então, e por uma questão familiar, eu dizia, eu não vou não. Porque é uma questão, como eu disse, familiar, não é? Algo que eu preciso trabalhar internamente. Então, coloco nessa indelicadeza, é isso, Alexandre? Falta de trivialidade. É isso. Bom, eu começo dizendo que os 3 as pessoas têm que ir. Concordo. Exatamente, os 3. Mas já que a gente tem que escolher, né, uma decisão, né, cortar algumas coisas, fazer uma cisão, eu vou defender meu peixe, acho que é um delito grave, né, não participar, não construir a pastoral carcerária, os diversos modos que ela atua, né. Acho que, de fato, infelizmente é trivial, né, não ir no Gritos Excluídos, um movimento que perdeu força de massa, né, e falta de etiqueta não participar da Pastoral da Criança, pelo menos uma seleção da vida, e de fato eu estou falando de Curitiba, né, que é o centro da Pastoral da Criança, Gilda Arnes, era daqui, então acho que é uma tremenda falta de etiqueta não conhecer a Pastoral da Criança. Eu já fiz isso pelo menos uma vez na minha vida pastoral. Cara, eu adorava ir lá fazer mágica na celebração da vida, tinha todo mês um truque novo. Discípulo de César Globo. Eu que não toco violão, uma vez toquei violão na celebração da vida. Tchang. Ganhou elas. Qualquer coisa que a gente faz, a gente já ganhou. Sim. E você, Ferreira? Eu vou igualzinho o Lucas aí, só vou dizer que, olha, Grito dos Excluídos, sobretudo aquele que tem lá em Aparecida, é uma trivialidade não ir. Porque, olha, é cansativo demais. Mas, se, por exemplo, você estiver em São Paulo e quiser dar uma passadinha ali no Ipiranga, né, e na Praça da Sé, porque alternam-se aí os lugares, vale a pena sim, mas aquele mega evento lá, eu acho que, olha, se puder, evite. De Aparecida é cansativo porque tem a romaria e todas as atividades e depois o evento propriamente dito e a volta depois, com sorvete de 3 cores, não tem quem aguente. É isso. Bom, vamos pro tema, Lucas, Alexandre, bora? Bora. Quebrando um pouco a evolução e a harmonia que se espera de uma dissertação de mestrado, essa parte derradeira, onde apontaremos limites e possibilidades do nosso trabalho, se inicia em forma de agradecimento. Agradeço a música e, tal como velha guarda de escola de samba reúne os mais velhos para compartilhar tradições, gostaria de agradecer os mais velhos, pois embora tenhamos trabalhado com uma ampla pesquisa bibliográfica, Emicida tem razão quando canta que nossos livros foram discos. Agradeço, portanto, aqueles que me formaram e por onde passei a interpretar o mundo, seja com meu pai, com suas charadas sobre os intérpretes, autores e significados da MPB, seja quando um tio apareceu com Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MCs, ou um primo com fitas do Bob Marley, ou ainda com meus irmãos descobrindo as possibilidades da rede mundial de computadores em baixar músicas em formato MP3 de graça. A música também me recorda de que, se a introdução desse texto afirmei que nunca estive preso, a resposta sobre a transgressão da lei não poderia ser negativa. Sim, eu já cometi crimes. Porém, violar direitos de autor pela reprodução total ou parcial, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo de fonograma, sem qualquer autorização expressa, conforme consta no artigo 184 do Direito Penal, nunca produziu qualquer boletim de ocorrência, inquérito ou processo judicial, e muito menos a pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa.
A confissão aqui não tem sentido piedoso ou expiatório. Tão somente é colocada provisoriamente como primeira consideração dessa pesquisa. Em minha própria experiência se percebe o quão sem sentido é o nosso sistema de justiça. Pois bem, é isso. Lucas Henrique Pereira Duarte, mestre em teologia pela PUC Paraná, teologia sistemático-pastoral, a melhor parte da teologia. Só os melhores fazem mestrado nessa área da ciência da teologia. Eu falo porque sou também da mesma área, né? E que, além de uma vida pastoral bacana, ainda transformou boa parte dessa experiência naquilo que é a contribuição para a academia, reflexão acadêmica através da dissertação de mestrado. É melhor tirar a cadeia. Contribuições da teologia pública para a superação do encarceramento. E aí inventou de colocar nos prêmios CNBB, e aí sim, não é? Eu creio que isso traga muito mais efeito, porque na academia, e ainda bem, não é, Lucas e Alexandre, a academia permite bastante tipo de reflexão, inclusive uma reflexão teológica que fale do cárcere, mas ter esse tema e esse trabalho premiado pelos bispos da CNBB tem um significado todo diferente, não? Diz aí, Lucas. Então, com certeza. De fato, o processo de elaboração da dissertação, de estudo, né, é uma atividade solitária, né? Acho que vocês conhecem um pouco de fato, o meu tema, o que eu escolhi estudar, poucas pessoas estudam, então tinha poucas pessoas para dialogar, para trocar figurinha, né? Tive um orientador, Rudolf von Sinner, né, um teólogo luterano, que foi muito ousado também em aceitar me acompanhar nessa trajetória, só que também não entendia do tema, e não criava um canal de diálogo. Então, foi um momento doloroso, né, e solitário. E acho que entregar, defender toda a liturgia acadêmica, né, dá uma atenção, mas você se pergunta, pra quê? Por quê? Por que eu estou estudando isso aqui? E aí ter esse reconhecimento pela igreja, que, sobretudo na teologia, o trabalho que a gente faz, quer dizer, parece que valeu a pena, que parece que alguém leu isso aqui e falou que é bom, né? Além do meu orientador e as pessoas da banca, né, que são os únicos que têm a obrigação de ler, né? Então acho que... Não, eu vou falar que eu li também, hein? Não, então, exato. Tem mais gente lendo. Por obrigação. Ou nem pagando. Não, mas aí, e um companheiro nosso da pastoral carcerária, né? Eu mandei pra ele, falei que tinha indicado o prêmio, ele falou, poxa, parabéns, acho que você colocou de volta na agenda da igreja um debate que a gente tem construído tanto tempo, né? Porque, de fato, é isso. A pastoral carcerária teve o boom em 97, né? Mas estava em declínio, assim, em termos eclesiais, poucas comunidades ativas, com grupos paroquiais, né? Pessoal muito idoso atuando na pastoral carcerária, então, de alguma forma, a gente entende como um reavivamento da pastoral. Vamos ver os frutos, né? A gente planta, vamos ver quem colhe. Aqui em São Paulo, por exemplo, geralmente as pastorais carcerárias, elas estão ligadas às comunidades paroquiais perto dos CDPs, ou perto ali da Fundação Casa, né? Ou aqui em São Paulo, mais especificamente, a Fundação Casa acaba ficando sob os cuidados da pastoral do menor, né? Que é a Sueli, que é uma guerreira, a gente já falou dela, né? Mas o ideal é que cada comunidade paroquial tivesse mesmo, né? Uma pastoral carcerária. Afinal de contas, você tem Sociedade São Vicente de Paulo, né? Você tem Pastoral da Criança, você tem Pastoral da Pessoa Idosa, você tem aí algumas obras de misericórdia, Pastoral da Saúde, algumas obras de misericórdia sendo contempladas dentro das estruturas paroquiais. Ouvindo o Lucas falar, né, de uma pastoral que é tão negligenciada, e agora veio pensando, por que não uma pastoral carcerária paroquial, né? Ah, mas a gente não tem cárcere. Pô, se organiza pra ir. Tem gente que vai lá no Ceasa comprar flor, vai, aproveita, passa no CDP pra fazer uma visita ali, né? Tá perto, né? Eu lembro que o padre Valdir fez uma visita uma vez ao setor São Mateus, na Zona Leste, e provocava, né, as lideranças das paróquias dizendo, olha, essa parte aqui da Zona Leste é a que contém maior número de encarcerados, né, da cidade de São Paulo. Então, por que não a gente pensar uma pastoral carcerária a partir daqui? E isso me impactou bastante. Depois saí lá da paróquia São Mateus, não sei o que aconteceu, se foi pra frente ou não. Mas é muito interessante isso que o Pedro fala, que de fato a
pastoral, ela acaba estando vinculada ali com a proximidade, né, das paróquias aos CDPs. Eu tive a oportunidade de ir no CDP do Belenzinho algumas vezes, exatamente porque tinha uma freira, né, a irmã Catarina, que me arrastava. Assim, meio que sem querer, assim, eu falava, eu não vou negar nada pra irmã Catarina, porque eu não quero ir pro inferno, né? E olha, você pensa numa mulher que era magrinha, assim, e tal, frágilzinha, mas dentro do raio era gigante, cara. Assim, uma moral ali dentro e tal, conversando com os detentos com uma tranquilidade, uma serenidade e sendo ouvido com uma serenidade também que, dentre outras tantas coisas que a gente pode falar, né, dessa experiência de entrar no cárcere sobretudo para viver, né, com o Cristo que tá ali dentro, olha, é formidável esses agentes, né, da pastoral carcerária. São cada história, né, porque também quem acaba participando não é à toa, não. Quem é tocado no coração para ser da pastoral carcerária, geralmente tem alguma coisa ali, ou uma história, ou alguma coisa que tocou. Então, assim, a gente só tem a ganhar, né, quando participa, quando conhece, quando se apropria. Mas mudando de assunto e voltando pro eu assunto... tenho uma pergunta, até nisso que você falou, Ferreira, rapidão. Como é que você chegou na carcerária, Lucas? Bom, vocês já deram a letra aí já, né? O Ferreira citou duas pessoas que foram meus professores na pastoral carcerária, né? O padre Valdir, né? Que foi coordenador da Arquidiocese e também coordenador nacional, e as irmãs do Santo Rosário, né? Eu era espiritano, era seminarista, estudante de teologia, né? Religioso, e a colega da irmã Catarina, a irmã Margarete, uma valente, que foi a Margarete que levou a Catarina e a Mary para a pastoral carcerária. E ela convidou, quando eu vim do noviciado, né? Uma etapa da nossa formação, eu pedi pro formador que eu não queria ir para a comunidade. Já tinha tido a experiência da comunidade da Vila Prudente, né, trabalho pastoral em comunidade, que eu queria a gente chama pastoral específica. Ele falou, então por que você não vai para a pastoral carcerária? Eu falei, bora, não conheço, não sei como é o trabalho, mas vamos. Eu tinha na minha história de vida a presença do cárcere pelo rap, né? Eu escuto vocês direto e o Alexandre tem falado da 105 FM. Eu conheci a prisão da 105 FM, que o cara mandava um salve por mão do outro lado da muralha. Eu sabia disso, né? E o rap e o que o Racionais e outros grupos de rap contava como era lá dentro, mas nunca tive fetiche pela cadeia ou, sabe, interesse, né? Fui como uma ação pastoral mesmo, assim, tem Cristo na prisão, vamos lá visitar. E aí a Margarete introduziu a gente e, de fato, não aquele ambiente me encantou, porque não é encantador, muito pelo contrário, mas a urgência da missão me colocou nisso. Eu, no processo vocacional, eu acabei deixando a congregação, mas me mantive, né, na vocação como agente de pastoral carcerária. De fato, eu falo com os colegas, é assim que eu assumi a minha vocação espiritana, né, como um leigo da pastoral carcerária. E o Valdir, o Marcelo Naves, Catarina, Mary, né, a Margarete foram meus professores. O Marcelo Naves é o Naves? É. Pô, o Naves é um herói, bicho, pelo amor de Deus. Aí de Santana, né, da região de Santana. Ele tá no Belém agora. Não é o padre Naves, é o sobrinho. Não? Ah, é sobrinho do Naves? Leigo, da PJ. Bom, eu vou te falar, também é uma linhagem, né? Porque Exato. O Naves padre é formidável, né? Sim. Esses tempos eu tava dando um curso aí de doutrina social da igreja, o Naves participando da aula, eu falei, quem devia estar dando aula era o Naves, né? Ele podia sentar aqui e dar aula, não eu dar aula pro Naves, né? Mas aí, não sabia que o Naves tinha um sobrinho aí que também tá envolvido, é a linhagem, né? Ô Lucas, quando eu tava passando o olho ali, né, na tese e tal, você usa muito referencial teórico aí da filosofia contemporânea, da sociologia, e nesse sentido é um trabalho bem arrojado, né? Porque dialoga muito com categorias que não são bem teológicas, né?
Como é que isso foi recebido na academia? Como que foi esse trabalho de dialogar com Foucault, né? Com, se não me engano, você cita Goffman também. E como é que como que esses malditos foram recepcionados na PUC do Paraná? Isso muito me interessa. Sim. Não, olha, de fato que acho que nós temos um privilégio aqui na PUC, porque a teologia, né, não está num espaço à parte, numa bolha acadêmica à parte. A teologia da PUC faz parte da Escola de Humanidades e está muito em diálogo com a filosofia, com o pessoal do Direitos Humanos, que também tem uma pós em Direitos Humanos, e com a educação. São as 4 pós-graduações da PUC Paraná ali no campo das humanidades. E na PUC, nós temos um professor, o César Candiotto, que agora, se não me engano, é o decano da escola, que ele é referência em Foucault aqui, né? Então, de alguma forma, nós tínhamos essa abertura para fazer esse diálogo, né? Ao contrário da PUC de São Paulo, que foi impedida de ter uma cátedra... eu ia falar Charles Foucault, mas Michel Foucault, né? Mas, de fato, aqui nós temos abertura. E eu acho que também tive outro privilégio, que meu orientador era luterano. Então, tinha uma certa abertura para também... E um luterano também muito aberto, né? Que o nosso campo é a teologia pública. Então, já é uma área que se põe ao diálogo, né? Que se abre ao diálogo com outras ciências, com outros referenciais. E se tratando de prisão, se não citar esses clássicos, né? Goffman e Foucault, você está falando de outra coisa. Acho que um trabalho sério precisa dialogar com as referências sérias, né? Quem estudou prisão de fato, né? Fora esses que você citou, que a gente pode chamar de clássicos, a gente também trabalha com os referenciais atuais, né? Sobretudo a sociologia da USP aí, que é o Rafael Godoy, que foi ainda pastoral carcerária, né? Mesmo ele entrou, porque em São Paulo é muito difícil entrar na prisão, né? Acho que a experiência da Renata, o livro, né? Tem essa questão, é muito difícil pesquisar. Carla Maria. Carla Maria, a Renata fez a reportagem, né? E aí, entrar pelas vias institucionais é muito difícil. Vai prender seu projeto? Não, nós não aceitamos. Então, muitos pesquisadores não usaram a pastoral, mas, né, ingressaram na pastoral para entrar no cárcere e fazer suas pesquisas. E, para mim, esses caras são referência. E o pessoal aqui da PUC, porque na minha banca teve só apenas um teólogo, talvez, né, que foi o Rudolf. Tinha um cientista da religião, da PUC de Campinas, que vem da filosofia do direito, né? Então, não é um alienígena no assunto, que é o Glauco, né, que agora está na Associação de Ciência da Religião e Teologia, né? E o professor... Putz, agora eu me esqueci o nome do cara, mas é um cara que estuda a prisão aqui. Eu esqueci. Tomara que tenha te dado nota boa, pelo menos pra você esquecer. Não, agora... ele é uma referência de estudos aqui de prisão também, de direitos humanos e tal. Foi bem. Ô, Lucas, agora entrando mesmo na dissertação, antes a gente... Foi o César Bueno. Foi César Bueno. Eu ia falar César, mas eu tava com medo de confundir com o Candiotto. Olha aí, não, deu certo. O Alexandre veio em seu socorro agora. Agora falando, me chamou muito a atenção, lógico, toda dissertação precisa dessa contextualização, não é? Gostei muito, e quem sabe pro ouvinte, né, ouvir um pouco dessa contextualização das prisões no Ocidente, né? E como tem pensamento teológico a respeito do cárcere. E o que mais me espantou, assim, né, nessa lida, como eu falei, eu li quando você ganhou o prêmio, tá lá um pouco mais... Faz 2 semanas que você ganhou o prêmio, não foi? A vinculação foi em novembro agora, 23. Isso. Então é isso mesmo. Mas há discurso teológico, e eu fiquei besta, assim, que não são discursos no sentido abolicionista, ou não, meio que de patrocinar mesmo o cárcere, né? Isso me deixou assim, eu falei, cara, é uma área que tá fora da minha bolha, né? Mas eu fiquei muito de cara com isso, Lucas, verdade. Sim. De fato, historicamente, acho que a igreja sempre esteve muito perto do Estado num sentido de colaboração, né? Vocês têm episódios que falam disso, referências a isso, como a igreja sempre teve... Antecedeu a formação do Estado-nação, mas também depois colaborou com a manutenção das suas instituições, né? E as prisões não fogem disso, né? Acho que nós tivemos congregações religiosas que construíram escolas, que mantêm escolas, né? Construíram hospitais, mantêm hospitais, e também nós tivemos grupos religiosos que construíram, e aí hoje de maneira diferente, que mantêm prisões, né? Um deles que, de fato, as pessoas sempre elogiam, né? A pastoral carcerária tem suas críticas, que é o modelo APAC, que nasce na igreja, né? O pessoal ali do interior de São Paulo. Mas acho que como eu falava na outra pergunta do Ferreira,
Acho que para falar de prisão a gente tem que ter o mínimo, alguns acordos comuns, assim, sabe? E essa base teórica e essa, não sei, ver a realidade como ela é, não como a gente gostaria que fosse ou como Deus queria que fosse, um certo idealismo, sabe? E de alguma forma a gente tem que perceber que nem sempre, ou muitas das vezes, o pensamento cristão ou a doutrina cristã não colaborou com os valores cristãos, né? Quer dizer, se a gente quer um reino de justiça e paz, a gente promove tortura e sofrimento. Gostei também dessa correlação, não é? Mas, e assim, pode parecer uma queixa contra o capitalismo, mas essa é a realidade, não é? O quanto você faz essa ligação da acumulação primitiva, desenvolvimento do capitalismo, centralidade do trabalho, e aí entra na disciplina dos corpos e termina no encarceramento enquanto resultado de um pensamento colonial, mas também de um pensamento racista. Essa concatenação de ideias, né? Ela pega ali toda a parte das origens, não é? Eu gostei muito disso, muito mesmo, de fato, não é? E aí você vai percebendo justamente essa movimentação de transformar o ser humano em mercadoria, em transformar a força de trabalho em mercadoria, e aqueles que não atendem, ou aqueles que se rebelam, ou aqueles que não se enquadram, ou aqueles que não atingem um status de beleza também, porque aí entra a questão dos corpos, entra a questão do racismo, todos esses acabam ocupando esses verdadeiros depósitos de gente. Foi minha compreensão certa ou eu viajei, hein, Lucas? Não, acho que cada um tem um ponto de vista desde um ponto, acho que tá na linha do que a gente tentou fazer. E de fato, a gente se esforçou muito para condensar o que poderia ser uma dissertação apenas, sabe? Acho que, sobretudo no campo da sociologia, a gente tentou, para quem for um olhar mais crítico dessas áreas, vai falar que a gente fez um amálgama de referências, mas a gente tentar criar base para essa reflexão. Não tem como, né? Exato. E acho que é isso. O que me espantou, assim, na pesquisa, foi perceber como o Brasil já estava inserido no encarceramento desde a colônia, né? Quando os caras falam que a matéria-prima que os encarcerados da Holanda trabalhavam era o pau-brasil, que vinha da onde? Do Brasil, né? Então foi, poxa, então a indústria, né? Hoje nos Estados Unidos fala complexo penal industrial, mas a indústria do encarceramento já vem de longe. O Brasil está inserido desde o início nisso, né? Como o capitalismo ganha com o sofrimento humano. Acho que isso é um dado. E é um dado que eu tento recuperar, assim, na teologia, né? Vocês também têm ótimos programas sobre teologia da libertação, sobre a análise sociológica da realidade, e acho que a gente precisa retomar isso urgentemente, porque senão a gente fica falando dos anjos, né? De como o ser humano é mau e como a gente tem que batizá-los para eles melhorarem a sua vivência e serem cidadãos melhores, bons cristãos. Acho que um olhar sociológico, né? E crítico também, né? Não é só engolir o que os outros escrevem, a gente pode criticar o que eles escrevem também, mas perceber que a gente precisa falar da realidade, não de outra coisa. Nessa esteira, né, Lucas, aquela provocação de que a gente não basta a gente falar assim, como se faz teologia depois de Auschwitz, né? Mas a gente teria que pensar como a gente faz teologia depois do Carandiru, como a gente faz teologia depois do pau-brasil, né? Mas o que é muito louco, né, que a gente pode, vendo esse trabalho que você faz de resgate histórico, né, de como as instituições religiosas, elas são citadas por autores não teólogos. Então, quer dizer que os agentes teológicos, eles não se pensam, e quem não é teólogo cria uma visão desses agentes, né, ou dessas instituições teológicas. E como é pertinente a gente ter que criar um pensamento teológico robusto e bem fundamentado, que de fato dê conta por que o cristianismo tem que ser abolicionista em todas as instâncias, como que o evangelho ilumina uma ação não punitivista, né, na nossa sociedade, e é um trabalho por ser feito, e eu acho que você ajudou aí a gente a, no mínimo, ser provocado para pensar isso, né? Não basta a gente ser libertador de uma maneira abstrata e poética, a gente tem que ser abolicionista, né? Como a gente tem que ser antirracista. Não basta a gente não ser
ser racista, tem que ser antirracista. Não basta a gente não ser punitivista, a gente tem que ser abolicionista. Antes do Lucas entrar nisso, a gente vai ouvir uma musiquinha, porque isso me pegou muito, e aí a gente volta depois do intervalo. A música que você vai ouvir agora foi escolhida pelo Lucas. Qual? Ouve aí. Paz interior, paz interior, paz interior. Mas eu corro atrás, pois nunca é demais. Paz interior, paz interior, paz interior, paz interior. Mas eu corro atrás, para priorizar, pois nunca é demais. Assim que é. Respeito é respeito, isso é sempre o melhor. Lição de vida que é palavra de irmão pra você, então segura. E eu sempre me lembrei, não desconsiderei. Sempre vou me lembrar, vários manos em um lugar. Tipo lá no morro, no inverno, tudo em volta da fogueira para esquentar. Ideia para trocar, e se os manos do B.O. cheiram cola, cheiram pó, só dinheiro sempre arrumar. São as neuroses, são vários 5, 7 espiantos na madruga. Às vezes davam sorte, às vezes o azar. É assim que é, de pé, com fé. Eu sempre respeitei ladrão, cada um na sua função. Mesmo assim, vários manos já se foram. Tudo mudou, tô legal dessa p... não dá pé. Sonhar é muito bom, não paga não nenhum tostão. Lembrar de bons momentos, vários manos, sangue bom. É pena que morreram cedo. Já sabe o segredo, procure a sua, por favor. Paz interior. Eu corro atrás, nunca é demais, é assim que se faz, vai que vai. Seja de paz, malandragem, malandragem. A maior malandragem do mundo é viver. Eu corro atrás, nunca é demais, é assim que se faz, vai que vai. Seja de paz, malandragem, malandragem. A maior malandragem do mundo é e esse país tá uma merda e nós somos todos prisioneiros, não se vive. Crianças fumam crack na maior. Na rua a polícia dá o show assim, tapa na cara, borrachadas com cassete. Sabemos que Deus existe e que nos assiste. Triste, o Filho de Deus filmou, então o mundo inteiro assiste. E se assusta com cenas que provocam choque. Não provoca choque em nós que conhecemos. Chega mais mano velho por aqui, RZO. Não digo que é melhor, muito menos que é pior. Pior é o ex-prefeito que já se aproveitou dessa crise brasileira e um negro comprou. E os dois ganharam um dinheiro grande, mas se sujar é o negrão que vai ter que responder. Peço meu Senhor que ilumine por favor, e a todos os irmãos de cor, paz interior. Eu vou atrás, nunca é demais, é assim que se faz, vai que vai. Seja de paz, malandragem, malandragem. A maior malandragem do mundo é viver. Eu corro atrás, nunca é demais, é assim que se faz, vai que vai. Seja de paz, malandragem, malandragem. A maior malandragem do mundo é viver. E eu vou ver televisão, é sempre assim a mesma merda. Vontade de pro crime, mas família é o que define. Eu vejo os atores, todos eles muito bem de grana, sempre falando que o Brasil vai melhorar e tal. Sempre tudo igual, hey, sempre o mesmo filme. Programa de domingo é uma merda enjoativo. Não me ligo, não assisto, cultura não é isso. Isso pra mim é o sistema querendo nos dominar. É tudo comédia, lance do sistema, e assim fica na mesma desinformação geral. Demorou, temos que nos compor e em nome do Senhor resgatar nosso valor. Nunca é demais mostrar cada um seu valor. Valorizando você, você vai aonde for. Você vai, eu também vou. Deixa atrás o que passou. Aqui tem início, paz interior. Atrás nunca é demais, é assim que se faz, vai que vai. Seja de paz, malandragem, malandragem. A maior malandragem do mundo é viver. Eu vou atrás, nunca é demais, é assim que se faz, vai que vai. Seja de paz, malandragem, malandragem. Eu quero ouvir de fato. 1, 2, 3, 4. Paz interior tem seu valor, então seja como for, é de certo que vou. Eu vou procurar, sei que vou encontrar. Vou atrás, não é demais, é assim que se faz. Tudo muda quando o negro vai a lutar. É tudo responsável, sei que um proceder ajuda. Malandragem, maior
mundo é viver. É por isso que eu vou atrás, nunca é demais. É assim que se faz, vai que vai. Seja de paz, malandragem, malandragem. A maior malandragem do mundo é viver. Eu corro atrás, nunca é demais. É assim que se faz, vai que vai. Seja de paz, malandragem, malandragem. E a maior malandragem do mundo é viver. Eu corro atrás, nunca é demais, assim que se faz. Então vai que vai, seja de paz, pois nunca é demais, é assim que se faz. Malandragem. Eu corro atrás, nunca é demais, é assim que se faz. Vai que vai, seja de paz. Malandragem, malandragem. É, tudo responsa a vários manos, Pirituba. Ó, vários malucos só. RZO, 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 vários malucos só. E nesse episódio, a gente tá falando com o Lucas sobre tirar cadeia. E eu acho que a gente pode entrar agora para um outro aspecto desta frase, né? Do além do ter que pagar a pena segundo manda o figurino carcerário. Como, Lucas? Como a gente tira a cadeia da nossa vida, da nossa sociedade? É a pergunta de 1 milhão. Eu fico muito feliz com a reflexão que você fez antes, porque de alguma forma eu me sinto feliz e falo, pô, acho que eu escrevi bem e eles entenderam a mensagem, né? Acho que comuniquei, né? O Pedro, o cara da comunicação, acho que eu comuniquei. Porque de fato é isso, quando a gente fala de tirar a cadeia, logo vem aquele ser muito inteligente, preocupado, mas como assim tirar a cadeia? Nossa, a bandidagem toda na rua, todos os lugares que a gente vai falar sobre o que a Pastoral Carcerária tem defendido por um mundo sem cárcere, né? Como assim um mundo sem cárcere? Não tem como, isso é impossível. Tanto que faço só um parêntese, né? Eu comecei a pesquisar prisão na teologia, na graduação, né? Eu estudei no ITESP. E um dos professores que leram a minha dissertação, o título era assim, Por um Mundo Sem Cárcere, Fundamentos Teológicos da Pastoral Carcerária CNBB. Ele falou que meu título era muito propagandista, né? Que não existia isso, um mundo sem cárcere. E aí ele apontou isso e eu rebati, né? E acabei vencendo porque foi publicado, né? Foi lá para Roma, né? Que a gente tem que mandar a tese para Roma e foram aprovados lá. Tem como minha esposa fala, eu tenho um diploma do Papa dizendo que eu sou teólogo. Aí, hein? Tá melhor do que o nosso, hein? Aí. É verdade. Tem que mandar Ateneu, né? Pontifício Ateneu. E aí, de fato, é isso, né? Acho que a gente tem que ter abertura, e eu tenho defendido isso depois que eu estudei e pesquisei, que nós, primeira coisa, tem que ter uma abertura para entender o que é o encarceramento, quais são as consequências do encarceramento, quem sofre o encarceramento, né? O próprio Foucault, e aí atacando os chamados reformistas, fala que o próprio movimento reformista é o que mantém a cadeia de pé. Quer dizer, sempre vem alguém e fala, não, isso não está certo, deveria ser assim, assim, assado. E aí fazem o que o sujeito falou, o que o movimento falou, e a cadeia continua de pé e passa, né, alguns anos, volta a cair em decadência, né? Tem toda uma lógica aí de que as pessoas que estão presas não podem ter uma vida no nível de quem está solto, porque nossa vida aqui não é boa, nós temos que trabalhar 44 horas semanais. Se os presos tiverem uma vida melhor, nós vamos querer ir para lá. E quem vai segurar o trabalho aqui? Né? Então, a cadeia tem que estar ruim o suficiente para ninguém querer ir para lá, né? E equilibrar para não estar tão boa para todo mundo querer ir para lá e não querer mais trabalhar. Não ser um colão de férias. Tem que estar na nossa cabeça. Exato. Então, por isso que eu trouxe o capitalismo no primeiro capítulo, porque para falar onde a cadeia está situada, não está no abstrato, né? A gente não fala de um prédio isolado do mundo que as pessoas vão lá e sofrem, não. Faz parte de um sistema, né? E aí os reformistas falam que não está funcionando. Nós falamos que está funcionando muito bem, que é para isso que ela está sendo feita, para controlar o mercado de trabalho, né, para controlar os pobres, os pretos, né, sobretudo no Brasil. E o pensamento abolicionista percebe que, de raiz, o problema é a cadeia, quer dizer, essa forma, e não é só a cadeia, mas a forma em que o Ocidente estabeleceu resolver os conflitos, é isso. E aí vem toda uma crítica à noção de crime, né, quer dizer, eu ouvi aí semana passada, foi semana passada, que quem cria o crime é a lei.
né? Quer dizer, a lei diz que... Tipifica, sim. Quem toma cerveja no Catar é crime, não pode tomar. Então, quem ontologiza, né, o crime é a lei, né? Exato. Cara, esse pensamento vai muito de encontro com... Uma vez eu vi uma entrevista do Brown, falando com intimidade, parece até que mas né, ouço desde moleque, né? Eu fiquei satisfeito que meu pensamento vai de encontro ao Brown. Pois é, não, e mais ainda, vai de encontro a Bezerra da Silva, cara. Porque o Brown falando assim, cara, ele falando do que é ser preto na periferia e de nunca ter sido um presidiário, né? Embora, se você assiste o documentário dos Racionais, você entende ali toda a perseguição, não é? É uma perseguição às ideias, né? E você põe a cadeia como destino final pelas ideias que os caras têm, por aquilo que os caras propagam. E aí eu vou um pouco além. Quanto ele é a voz da favela, quanto que ele é a voz do cárcere. Então, vamos botar esse cara no lugar dele, que absurdo é esse, não é? Mais ainda, porque aqui quando se fala fim da polícia militar, a galera também responde isso. Então chama o Batman, né? Cara, a polícia serve pra bater em preto, em pobre. A polícia tem um endereço certo pra agir. Eu sou branco, alto, barbudo, segundo a minha esposa, um homem bonito, não é? Mas quando eu morei na favela, eu fui parado num ano 8 vezes, porque eu tava saindo da favela. A polícia, ela age no CEP e na cor, não é? E aí se você fala contra, mas vai tirar quem? Mas retomando o Brown, ele falando, nunca puxei cadeia, mas cadeia é sorte também. Tem uma questão de sorte, eu enveredei aí por esse caminho, porque o Bezerra uma vez falou pra mim que cadeia é que nem show, só é bom quando tá lotado. Perfeito, não é? Perfeito. Só é bom quando tá lotado. Tem que ter, pra você manter esse medo no pobre, no preto, no favelado, no periférico, você dizer, é naquele inferno que você quer cair, não é? É quase que o pai dizendo, são aqueles contos, não é? De contos, os cautionary tales, os contos de moral da história, né? Nossos pais falavam, a criança na África não tem comida e você não tá querendo comer esse ovo, não é? O sistema de controle é o mesmo, não é? Só que, lógico, muito mais refinado, muito mais requintado, né, bicho? Cara, e aí, assim, lendo o Lucas, eu pensava isso, né? Eu tô em meio ao juízo final da vida escolar, que é o conselho, né? E aí, a gente tem estudante lá, numa escola marista, né? A PUC Curitiba é marista também, e a gente tem estudante lá, Lucas, que, cara... Pra eles, a escola é muito cadeia, né? Até porque ele tem referências ali, né? Da vida, se nunca foi, conhece alguém que tá lá e tal. E esse negócio de ficar num determinado tempo, né? Tendo que fazer aquelas coisas que se manda, é muito cadeia, né? E aí você tem que tirar uns anos ali pra liberdade poder cantar. E no fim é isso, né? Assim, a gente não consegue também acabar com as penitenciárias, porque também a gente ia ter que acabar com a escola, né? Ou pelo menos com esse modelo de escola cheio de grade, cheio de muro. E a gente não consegue, porque, como o Pedro falava, a gente acaba se acostumando a comer com ovo, né? Porque, pô, como é que eu vou reclamar se tem criança lá na Etiópia que tá comendo a ração da ONU? E isso, o Ferreira, é muito louco, porque nós fomos estudantes, nós passamos pelo sistema, sabemos o quanto ele é ruim, o quanto é violento, e eu também tenho a experiência docente, e eu falo, não, agora eu vou fazer diferente. E aí você entra lá como docente, você tenta fazer diferente, não, é difícil fazer diferente, porque tem todo outro sistema que quando eu era estudante eu não via, né, achava que o professor tinha toda a liberdade de fazer um trabalho libertador, e exatamente isso, por isso que eu invisto nisso, e quero conhecer mais as próprias teorias e as experiências, que são os anarquistas. Acho que a igreja ou a teologia, né, se de alguma forma a gente se aproximou do marxismo enquanto teoria, a gente também precisa se aproximar dos anarquistas. Para entender, qualquer pessoa que você conversar anarquista e explicar minimamente a nossa estrutura eclesiástica das nossas comunidades de base, fala, pô, que fantástico. Isso poderia ser espaços tremendos de liberdade. Tremendo. A rede de comunidades de base, a articulação, as próprias pessoas resolvendo
resolvendo seus problemas, sem mediação de autoridades, né? Pô, é uma zona livre de liberdade que nós poderíamos ter construído e podemos, a história não acabou, e é exatamente isso, quer dizer, o Estado coloca várias instituições estranhas à comunidade, que a comunidade não participa, e diz que a gente tem que viver dessa forma aí. De fato, quem não se revolta quanto a isso, essas pessoas que estão com algum problema, não são os revoltados, né? Quando se vê um aluno indisciplinado, o problema não é dele, o problema tá na instituição, que ele tá dizendo alguma coisa ali que ninguém consegue entender. E aí quando você, como docente, fala, tem um problema ali, aí a pessoa fala, não, isso não é problema não, cuida dos outros 99, que é mais importante. Sendo que o evangelho manda cuidar da uma, né? E aí entra o conflito, nós vivemos numa sociedade, num país que se jacta de ser cristão, mas que não tem atitudes cristãs nem na ressocialização, nem no processo educacional, nem nada disso. Eu lembro também em conselhos de classe, o professor mais libertador que tinha lá era ateu, de dizer, vocês não estão querendo passar esse moleque porque ele dá trabalho, mas ninguém quer sentar para trocar uma ideia com ele, ninguém quer entender, sabe? Por que esse aqui vocês vão passar e esse aqui não? O cara causava, e era justamente o cara que não acreditava em ninguém, era um professor de geografia que acreditava nele, acreditava nas pessoas, acreditava na sociedade, não é? Mas vi isso muito acontecer, e essa seletividade, que é uma reprodução de sistemas que oprimem, né? Que vão selecionando. E olha que era colégio de boy, hein? Era colégio de boy. Mas você selecionava. Por quê? Porque era um moleque que ouvia funk diferente dos outros. Era um moleque que era mais marrentinho do que os outros, né? Ia com cabelo despenteado, ia de croques, ia desse jeito. Ele não se enquadrava no modelo. Ia mal. Tem que tornar dócil. Aí entra o que o Lucas falou, né? Você tem que ter um sistema que bote medo. Mas esse moleque já tava cagando e andando pro sistema que bote medo. Porque provavelmente na casa dele a situação era pior. Dane-se o sistema aqui, porque lá em casa o bicho tá pegando e a coisa tá bem mais complicada. Essas coisas se repetem, né? Como um sistema dentro da sociedade, né? Então, mas a questão, que eu acho que é o pior de tudo, é que você tem uma regra do jogo, né? Teoricamente, se você não segue a regra, você tem que arcar com as consequências da regra que você não seguiu, e eu acho que isso é vida em sociedade, alguma consequência tem que ter, alguma satisfação você vai ter que dar se você ramelar na missão, né? Então, não precisa ser o cárcere, mas alguma consequência tem que ter de seus atos. Porém, contudo, não obstante, o problema é que o capitalismo, ele só coloca essas regras do jogo para alguns, porque se você tem dinheiro, você não vai preso. Tudo. Você pode ser golpista. Você não precisa, inclusive, estudar. Você não precisa, inclusive, cumprir as horas semanais de trabalho, do tripalium, né? Então, assim, que diabo de regra é essa que, na verdade, não nos constitui enquanto sociedade? Por que ela serve para alguns e para outros o que vale é a sua conta bancária? E a gente cresceu, né? Nos ensinaram que quem comete crime tem que pagar. E quando eu visitava ali o CDP da Vila Independência, em São Paulo, me bateu essa dúvida e eu partilhava com os colegas que estavam presos. Poxa, a sociedade não ensina pra gente que quem cometeu um crime tem que pagar? Claro, tá certo, né? Mas agora mesmo aqui está cometendo um crime e ninguém tá pagando por ele, né? Há uma lei, a Lei de Execução Penal, que prevê que certas normas que o governador, que é o responsável, o secretário e todas as autoridades não estão cumprindo. Eles estão cometendo um crime de prevaricação e nada acontece com eles. Ninguém os processa. É mesmo, que injustiça, né? Aí, claro, tem que ter uma resposta teológica, não vou dizer imatura, mas superficial, que fala, não, mas o deles está guardado, Deus vai ver para eles. Vai falar isso para quem tá sofrendo, resposta tomando cacetada teológica do carcereiro, né, bicho? Resposta, pior que né? E, de fato, foi isso que me inspirou a escrever, sabe? Porque vários irmãos presos falavam, não, Deus sabe o que faz, estamos aqui por causa de Deus. Eu falei, não, esse não é meu Deus, né? Como o padre Júlio fala, tem alguma coisa errada, né? E aí eu me pus a estudar, quer dizer, que Deus é esse que quer cadeia? Que eu não
eu não professo essa fé. Não, sem dúvidas. Lucas, você falou uma coisa muito interessante e não espanta o ouvinte de uma conversa, mas espantaria qualquer cristão normal. Precisamos ter mais diálogos com os anarquistas. Tá aí a fonte da teologia pública, não é? Que é parte fundamental da construção da sua dissertação, né? O diálogo com outras ciências, com outros saberes, com outras correntes, né? De fato, a teologia pública, não fui eu que inventei isso, por óbvio, né? É uma tradição contemporânea. Por incrível que pareça, assim, né? Ela é estrangeira, ela não é da América Latina, né? Ela é muito mais europeia e americana, mas isso não nos causa nenhum ranço de importação, porque ela também é uma teologia contextual, como a gente chama nos manuais, né? Então, é uma teologia que se pôs ao debate público, né? Quer dizer, o que a sociedade está discutindo? Nós também vamos discutir. E por isso mesmo ela é plural, né? Não tem uma linha só da teologia pública. Tanto que alguns já falam de teologias públicas, né? Tem a teologia pública protestante, a reformada, a neo-reformada, a carperiana. Eu escolhi, né? Como tem que ser, né? Uma linha da teologia pública que é mais próxima da minha experiência de fé, de comunidade e também de teologia, né? Então, acho que de alguma forma somos todos filhos da teologia da libertação aqui na América Latina, a teologia latino-americana. E aí tem uma teologia, que é a teologia pública da cidadania, elaborada sobretudo por uma comunidade, mas talvez o mais expoente seja o professor Rudolf von Sinner, que quer pensar a América Latina. E aí ele escreve ali anos 2000 e final dos anos 90, sobretudo o problema da cidadania está posto no Brasil, né? Quem é o cidadão após 88, né? Ele até diz, faz uma reflexão que houve uma teologia da libertação muito combativa, né? Até de ruptura, uma mais conciliadora e uma mais, ele chama de construtiva, né? Que depois que as bases da República estão postas, né? Aí dá para construir algumas noções. E aí ele vai defender a participação das igrejas na esfera pública através da cidadania, né? Uma porque todos são cidadãos, o cidadão não é uma categoria legal, né? Quem tem um RG ou quem tem um CPF, não. Ser cidadão é participar da cidade, todos têm direito a participar da cidade, sendo cristão ou não, sendo de outra religião ou não. Então é quase como a ideia de ser humano, filho de Deus, né? Ser filho de Deus é uma questão intrínseca do ser humano, né? Não é o batismo te insere numa comunidade de fé, não te faz filho de Deus, porque filho de Deus somos todos criaturas, né, de Deus. E aí a cidadania entra nessa lógica também. Então, sabendo que era uma teologia pública da cidadania, né? Quem são os cidadãos que estão presos? Uma que eles nem cidadãos são legalmente, né? Em termos de deveres e direitos, né? São subcidadanias. E aí foi nesse campo que eu encontrei abertura para fazer diálogo, né? Sobretudo com os referenciais teóricos do abolicionismo penal e da criminologia crítica. São campos da sociologia e da militância aí. E acho que é isso. A teologia pública, né? Se a gente podia sintetizar, eu tive muita crise e confusão, porque eu falei, poxa, mas isso aqui a teologia da libertação já falou, já fez, né? Isso aqui não tem novidade aqui. Por isso que eu prefiro falar, né? Uma que eu não acredito que a teologia da libertação está superada, quer dizer, não precisamos da teologia da libertação. Uma porque tá tem papo gente... aí, ó. Exatamente. Né? Tem gente que defende isso. E eu falo, não. As condições que a teologia da libertação criticou e usou de base para se formular não foram superadas. Então faz sentido ainda a gente estudá-la e produzir, né, teologia da libertação, teologia para a libertação também. Aliás, eu vou falar, a única teologia produzida no Brasil hoje, desde então, ainda é da teologia da libertação. Eu não vejo nenhum teólogo que não seja um teólogo da libertação produzindo teologia e publicando no Brasil ou fora dela. A teologia que se produz ainda é teologia da libertação. Eu falo isso sem medo de errar, que eu tô no mercado editorial, eu vejo. Não existe teologia no Brasil que não é teologia da libertação. Aliás, recentemente, até coloquei lá numa conversa, vou fechar o parênteses já, né? Teólogos são chamados a ir além, a ir na fronteira, a serem ousados. Muitos aí que estão se dizendo teólogos são catequistas. A gente já falou isso muitas vezes.
vezes. O que se faz de teologia no Brasil e na América Latina hoje, e é só o que vem sendo feito, é teologia da libertação. O resto é catequese. Eu diria, né, talvez aí o Lucas e você, Pedro, também, que você também é mestre em teologia, eu não entendo nada de teologia. Eu queria saber onde é que estavam na cabeça quando me deram esse título, mas vamos lá. Mas, ao meu ver, né, aí de acordo com a formulação do Lucas, que enquanto finalidade, a teologia produzida hoje ainda ela é para a libertação. E aí, quando a gente pensa no contingente e nessa busca do diálogo com a contemporaneidade, a teologia produzida hoje é pública, né? É pública, sim. Acho que o Lucas deu um belo exemplo, mas também a sua tese, Pedro, é um exemplo também de teologia pública, porque tenta sair da sacristia e tenta sair do púlpito e conversar com outros referenciais e tal, com outros aparatos. Então, me agrada muito essa ideia da teologia pública aí como um jeito de fazer teologia em multirão, talvez de uma maneira até mais qualificada do que a teologia da libertação lá atrás fez, sabe? Porque mais consciente. Mas é um desdobramento da teologia da libertação, sim, né, Lucas? Sim. Se você pegar a Gênese ali, se você pegar Medellín e como foi feito toda a preparação de Medellín, que é uma parte robusta da teologia da libertação, né? Você tinha ali gente de todas as matrizes de conhecimento para ajudar a pensar a ação eclesial, a teologia e a igreja na América Latina. É uma gênese de teologia pública, né, Lucas? Exato. O próprio trabalho do Rudolf, ele pensa muito nisso, né? De perceber a atuação das igrejas. Ele faz uma tese sobre os luteranos, a Assembleia de Deus e a Igreja Católica através da CNBB. Quer dizer, como essas igrejas se posicionam no espaço público, como elas dialogam com o espaço público. E aí o que eu acho que o Alexandre fala como a teologia pública mais qualificada para isso, é porque de alguma forma a teologia pública, o David Tracy, que é um jesuíta americano, fala que ela precisa dialogar com as comunidades de fé, com o público, né, a audiência popular, vamos chamar assim, e com a academia. Esse diálogo com a academia é muito importante. Acho que a teologia da libertação, de alguma forma, eram os teólogos que estudaram na Alemanha e viram a realidade latino-americana e aplicaram sua teologia nas massas, né, ou produziram teologia com as massas, mas de alguma forma eles não voltaram para a academia, né, os nossos teólogos da libertação. Tanto que os nossos professores, 1 ou 2, 3, né, são dessa tradição ainda, os mais velhos, né, a maioria não tem mais essa dinâmica disso. E a teologia pública, não como diferença ou melhor, acho que faz esse diálogo melhor com a academia, né, mas nessa linha. Mas eu defendo que a teologia da pública, ela tem que ser da libertação, senão ela não é teologia, como diria o outro. A teologia tem que ser da libertação. Chega de... Cara, assim, esses dias eu ouvi, e aqui pra terminar, né, eu nem lembro mais se era um padre, não, era alguém entrevistando um bispo lá da Argentina. Aí, né, tem de tudo, né? E aí o cara, não, tudo que a gente precisa de resposta já está aí em 2000 anos de tradição. Então, esses aí fiquem aí no catecismo, não vão fazer teologia, não querem diálogo com a sociedade, querem manter as coisas como estão e não querem ir além. Como disse o Papa Francisco, um argentino clérigo, não é? Que é Papa, que fala, não, é necessário ir além e tem muita coisa para se esclarecer, muita coisa para se ir à frente, não é? E eu acho que toda teologia, nesse tempo em que o maior problema é uma falta de identificação do que é liberdade, em que a gente vive um encarceramento, se não é o encarceramento esse que o Lucas tratou, um encarceramento do pensamento, esse de colocar a gente com medo, de não poder agir, de não poder viver a liberdade, não é? E de um falseamento de liberdade, se a teologia não for libertadora no nosso tempo, eu tenho para mim que ela deixa de fazer aquilo que outros fizeram lá atrás, Tomás de Aquino, Agostinho, Scotus e quem mais, e todos os teólogos da patrística, que foi dar sempre um passo à frente. E o problema hoje é de encarceramento e precisa libertar. Exato, e acho que nós temos
um Papa que nos ajuda a ir além, né? Acho que o próprio Papa Francisco diga, façam, sabe? Eu gosto muito e me marcou enquanto cristão, assim, na Jornada da Juventude, ele falava no Brasil, né? Hagam lío, façam bagunça, pô. O tempo é de vocês, sabe? A gente ficou muito esperando as coisas, o que tá dizendo a Roma vai dizer para nós fazer aqui, o que eles vão falar, o que o bispo vai dizer, o que o pároco vai dizer pra gente, como a gente tem que fazer. Agora o Papa falou, façam, e depois venham me contar o que vocês fizeram e a gente vê o que deu bom, o que não deu. E de alguma forma, o Papa Francisco, eu tenho uma história bonita com o Papa Francisco, não pessoalmente, é claro, mas ele foi eleito em 2013. Em 2013 eu comecei o meu trabalho na Pastoral Carcerária. E o anúncio dele, quem me anunciou que o Papa Francisco tinha sido eleito foi um carcereiro. Eu saí da visita lá de dentro do raio, ele falou, tem chefe novo na área já, cara, falou pra gente. E aí, eu com os irmãos, eram os missionários os mercedários e um colega comboniano, voltamos até ali, estamos no ATI, escutando um radinho, e aí, engraçado, a gente falou, quando a gente escutou que era Mário Bergoglio, um argentino, puta, um argentino! Sacanagem, né? A gente não sabia. E todas as viagens que o Papa faz, internacionais, agora não menos porque está debilitado, ele visita uma cadeia e fala, por que vocês estão aí? Não eu. Essa é uma pergunta, sobretudo que ele nunca expressou isso claramente ou diretamente um abolicionismo, quer dizer, vamos acabar com isso aqui. Mas essa é uma pergunta altamente abolicionista. Por que vocês estão aí e não eu? Se todo mundo comete crimes, se todo mundo comete erros, por que vocês foram condenados e eu não fui condenado? Essa pergunta dele, confesso que a primeira vez que eu vi, eu falei assim, caramba, né? Que grandeza de se fazer essa pergunta. Mas com o longo do tempo a gente vai percebendo, não, é uma pergunta bem simples, que brotando de um coração evangélico, daquele que segue o evangelho, é uma pergunta que todo mundo tem que fazer, né? Porque como disse o Lucas, e tá aberto, né? A sua dissertação, ela é aberta, né? Pode encontrar nos repositórios. A gente pode colocar, Lucas, o link da Pastoral Carcerária ou você prefere do da PUC Paraná? Pode colocar da Carcerária. A gente tem o Lucas. Então. Não, a gente vai disponibilizar e o Lucas conclui, e aqui a gente caminha concluindo, elencando alguns crimes que ele cometeu, né? E que eu também cometi, e que a gente comete a cada programa uma conversa, não é? Porque a gente põe uma musiquinha e não paga direito autoral. Tudo bem que a gente também não monetiza, não é? E por que a gente não tá preso também? Não são os cristãos que dizem, quando eu era padre eu via muito isso, ai padre, não há nem pecadinho nem pecadão, não é? Pois é. Então, se todo mundo fosse receber o que merece, quem escaparia do chicote, já dizia Shakespeare, não é? Porque os outros e não eu. Olha, eu não tenho mais nada a dizer, senão, Lucas, muito obrigado por dedicar aí um tempo do seu tempo, numa noite de quarta, para ajudar a gente a refletir, assim, de maneira muito mais aprofundada e, cara, é uma pena que esse tema não se desdobre mais, né? Vai sempre ficar ali encarcerado num cantinho. Mas aqui a gente tem a oportunidade de falar um pouco mais. Então, Lucas, muito obrigado. E vai virar livro, não vai? Vai. Temos planos de publicar a dissertação no próximo ano, né? A editora Recriar aceitou a proposta de publicar a dissertação em forma de livro. Espero que chegue na mão de todo mundo, que a gente leia e reflita. Acho que não é um catecismo, né? É um livro de teologia. Então, leiam, critiquem, construam. Estamos aí para trocar ideia. Acho que de alguma forma a gente escreve, a gente pesquisa para as ideias circularem, né? Para a gente tirar as angústias que nós temos no nosso trabalho pastoral, para a gente dizer ao mundo o que nós estamos pensando. E espero que isso dê frutos, né? Então, eu que agradeço, Pedro e Alexandre, a abertura que vocês deram, né? De fato, eu fui da geração que cresceu achando que um dia seria convidada para ir no Jô Soares, né? Falei, pô, deve ser legal. E ao Jô Soares, né? Agora, desculpa. Eu fui convidado. É o que deu. Eu vi numa conversa, de fato. Eu não contei um detalhe. Eu comecei a escutar podcast, não por causa do Pedro, mas pelo Pedro eu escutei o primeiro podcast. Mas eu não me interessei porque o assunto não era minha praia. Mas uma vez, no final do Facebook, o Pedro soltou um link lá. Eu falei, o que é isso? O Pedro é um cara legal, vou clicar. Era do alguma coisa como SoundCloud. E era um papo dos caras conversando sobre HQ. Eu falei, não gosto de HQ, não vou escutar mais não.
Deve ser o MDM, alguma coisa assim. E aí, anos depois, assim, 2 anos, meu irmão me passou de política e futebol, eu me interessei. Eu entrei nesse mundo adoidado. Tem que fazer o teu, Lucas. Pô, notícias do cárcere. Olha, já dei até o nome. Boa. Vamos ver. Olha aí. Acompanhamos aqui de Curitiba. Boa. Lucas, obrigado, viu? E quando o livro tiver pra lançar, dá um toque na gente, viu? Que aí a gente anuncia aqui. É isso, né, Ferreira? É isso, só agradecer aí ao Lucas pelo papo, né, pela reflexão, né, pelo texto estimulante e dizer, né, pra quem nos ouve aí, se coloque problemas novos, né, porque às vezes a gente fica sempre naqueles probleminhas de sempre e o Lucas povoou a minha mente com um monte de coisa que eu não tava pensando e como isso é bom, né, então, né, se puder, compre o livro, se não puder, baixe o PDF e vamos que vamos. Obrigado por estar conosco até aqui e um beijo. Um abraço. Um aperto de mão. Até semana que vem. Valeu, Lucas. Até mais.